Bem-vindos a mais uma aula de gramática da língua portuguesa, curso completo, preparatório para concursos, inclusive concurso de oficial de justiça. Se você está chegando aqui ao nosso curso por conta desse concurso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você aproveitar realmente este curso da melhor maneira, é importante que você tenha o PDF dessas aulas, tá? Ou o Word, para que você tome nota das memorizações e para que você faça os treinamentos. Este curso é composto de treinamento, memorizações e tudo que você precisa. Para conseguir o PDF, para conseguir o Word dessa aula, entre em contato, explica isso direito, concursos@gmail.com ou através do nosso WhatsApp 19994025573. O valor é bem acessível, apenas R$19,90. É um curso completo. Vai ser disponibilizado inteirinho aqui para vocês aqui no nosso canal. Vamos embora para mais uma aula? Vamos lá então. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez, mais uma aula de gramática aqui. Dessa vez vamos falar dos verbos, né? Você tem acesso ao PDF de toda a apostila ou desta aula aqui mesmo na nossa plataforma. Baixem e imprimam de preferência. Não vamos repassar as memorizações nesta sequência de aulas sobre verbos, porque ela demanda um pouco mais de tempo. Mas vocês devem repassar as memorizações, tá bom? Tanto da fonética, se você já fez essa parte do curso, repassando lá o que são hiatos, ditongos, tritongos, né? Encontros vocálicos e também as regras de acentuação, certo? Lembrando, hein? Regras de acentuação. Pessoal, não existe mais o trema na língua portuguesa, tá certo? Não existe mais o trema. Atualizem lá, tá? Muito bem, não vamos repassar as memorizações direto aqui. Vocês encontram essa matéria na apostila, na página 24. Pode ocorrer alguma variação 22 ou na 25, na 23 ou na 25. Localizem aí, tá? Verbo. Pessoal, o verbo indica ação, estado e fenômeno, né? Se eu falo eu compro, estou realizando uma ação. Se eu falar eu sou, eu estou, é um estado, né? Eu permaneço, é um estado. E um fenômeno, chover, ventar, nevar, chuviscar, relampejar, enfim, são verbos de fenômeno. Os verbos, pessoal, eles têm três formas, ok? É a forma infinitiva, nós temos a gerundiva e o particípio. Então, nós temos o infinitivo, e o gerúndio e o particípio. O infinitivo é aquela forma chamada não conjugada do verbo que termina sempre em R. Então, nós vamos ter os verbos terminados em AR, que são os de primeira conjugação. Os verbos terminados em ER ou OR, que são os de segunda conjugação. Temos verbos terminados em IR, que são de terceira conjugação. É importante isso, professor? Não, para concurso eles não pedem primeira, segunda, terceira conjugação. Só é importante que você saiba terminar em AR, ER, OR, IR, o verbo está na sua forma infinitiva não conjugada. São chamadas essas três formas de formas nominais do verbo, nominais. Daqui a pouco eu explico para vocês nominais, porque se chamam formas nominais. O gerúndio é aquela forma que termina em ando, ondo, indo, correndo, endo, falando, correndo, subindo, dormindo, descendo. E o particípio, na verdade o nome seria particípio passado, né? Seria o mais correto, porque lá no passado o gerúndio se chamava particípio presente, não se usa mais esse nome, mas o particípio é o particípio passado, ele é terminado em ado, né? Falado, mas tem formas irregulares, como por exemplo, posto, o verbo por, nós não falamos porado, porido, mas sim
posto. O verbo dizer, a gente fala dizido, nós falamos dito, tá? São formas irregulares do particípio. Mas a maior parte dos verbos tem a sua forma, que é a forma regular. Comprado, falado, jogado, né? Subido. Abrir, por exemplo, é aberto, né? Ele tinha aberto a porta. A porta estava aberta. Não posso falar, eu tinha abrido a porta. Essa forma regular, ela não existe. Outra forma regular que não existe, ou melhor dizendo, irregular que não existe, é do verbo chegar, que muita gente usa, que é o chego. Só existe chegado. Ele tinha chegado, ele havia chegado. Deu uma chegada aqui. Chego não existe. Anota aí, tá? A sua apostila, você deve colocar aí todas as aulas e o conteúdo teórico nela também, para ficar tudo mais fácil de ser estudado. Então vamos lá. Primeira memorização sobre verbo. Verbo indica ação, estado e fenômeno. Então vamos lá. Verbo indica ação, estado e fenômeno. É a primeira memorização sobre os verbos. Verbo indica ação, estado, fenômeno. Segunda memorização. Formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Então vamos lá. Formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Por que se chamam formas nominais? Pessoal, nome na gramática é o substantivo, né? Substantivo, até adjetivo e advérbio são considerados nomes. Formas nominais do verbo são aquelas formas que o verbo assume e que podem funcionar como substantivos muitas vezes e não como verbos, como adjetivos até e como advérbios. Adjetivos e substantivos é bastante comum utilizar as formas nominais do verbo para cumprir outra função sintática que não, ou melhor dizendo, função morfológica que não seja do verbo. Ele vai cumprir uma função de um substantivo ou de um adjetivo e até de um advérbio. Mas por enquanto, viu, pessoal? Formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Repitam aí, tá? Formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio, particípio. Tem até exemplos aí na apostila, no material, do uso do verbo no infinitivo, por exemplo, como se fosse um substantivo. Olha, recordar é viver, ou seja, recordar é vida, é isso que se quer dizer aqui. Viver está no sentido de vida, portanto, viver é um substantivo. Aquele homem é muito sabido, é o particípio do verbo saber, mas aqui ele é sabido, ele é esperto, inteligente, é um adjetivo, tá? Continuando aí, veja só, amanhecendo sairemos. Ao amanhecer, pelo amanhecer, quando amanhecer. Esse amanhecendo vai ter uma função adverbial. Ele funciona como se fosse um advérbio aqui, tá bom? Mas isso nem é tão relevante agora. Agora vocês têm que se acostumar com essa classe gramatical. Vamos construir o conhecimento aos poucos, viu? Muitas vezes eu passo muitas informações, novidades, anotem aí na apostila de vocês, mas não que todo mundo seja obrigado a decorar, guardar tudo isso. É conteúdo que você vai colocar, e todas as vezes que você folhear aí a sua apostila para repassar as memorizações, essa informação vai estar aí presente, relevante para você, porque aí sim, em algum momento no futuro ela vai ser importante. Bem, nós já estudamos os pronomes pessoais do caso reto, né? É necessário que a gente os estude antes de estudarmos até conjugação de verbo, para que nós identifiquemos as pessoas, né, que vão atuar sobre os verbos. Então, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu e a terceira pessoa ele. Então, eu, tu e ele, que primeira e segunda pessoa do singular. E temos nós, vós e eles, a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Veja um exemplo aqui do verbo cantar, conjugado no presente do modo indicativo. A gente vai tratar ainda sobre os modos. Eu canto,
Veja, tem uma terminação característica que é não apenas do presente do modo indicativo, mas também da primeira pessoa. Por quê? Na segunda pessoa já é cantas, tem uma terminação AS. Ele canta, já terminou em A. Nós cantamos, o nós tem sempre, quase sempre essa característica, né, do AM. Cantais, vós cantais e eles cantam. Então, cada verbo vai ter uma terminação característica da pessoa, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, do tempo e também do modo verbal. Porque conjugação ela depende de tempos e modos verbais, tá ok? Muito bem. Vamos continuar aí falar dos verbos. Falando de tempos e modos verbais, viu, pessoal? Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, modos verbais. Nós temos o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá bom? Então, quando eu falar de modo, tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é o que nós vamos estudar primeiro, tá? O modo indicativo, ele vai falar de fatos, né, de coisas reais. Por exemplo, eu compro, é um fato. Eu trabalho, é um fato, tá bom? Eu trabalhei, também é um fato. Eu trabalharei, né, é um fato futuro. É indicação de uma realidade presente, passado ou futura. O modo subjuntivo não, já é o modo das possibilidades, das hipóteses. Então, no subjuntivo nós falamos assim, todos esperavam que ele comparecesse. Ele comparecesse está no modo subjuntivo. É uma possibilidade, é uma hipótese, não é uma realidade, algo que está acontecendo, que aconteceu ou acontecerá. É uma possibilidade. O modo subjuntivo, ele trata desses aspectos da comunicação, dentro da possibilidade e da hipótese. Quando eu falo, eu espero que você compareça aqui, o compareça é subjuntivo. Eu espero que você compareça, é uma possibilidade, é uma hipótese, não é uma realidade. O modo imperativo, ele vai dar ordem, né, conselhos e sugestões. Quando eu digo, faça isso, estude, descanse, trabalhe, cuide-se, eu estou dando sugestões, ou muitas vezes até ordem, conselhos, né? E isso é um modo imperativo. Nós vamos ver cada modo a seu tempo. O primeiro modo é o modo indicativo, tá bom? Modo indicativo, ele tem vários tempos verbais. Modo indicativo, como eu dizia, tem vários tempos verbais. O primeiro tempo do modo indicativo é o tempo presente, né? Presente do modo indicativo. É o hoje ou até mesmo a rotina, né? Nem sempre o presente é o hoje, nem sempre o presente é o agora. Por exemplo, eu trabalho, está indicando um hábito, uma rotina, e não que obrigatoriamente eu esteja trabalhando. Eu faço aula de judô. É uma rotina, um hábito, não é o presente. Então, o presente não é apenas o hoje, mas também a rotina. Eu canto, eu estudo, certo? O pretérito, veja, nós temos vários pretéritos no modo indicativo, tá? Nós temos o pretérito perfeito, o perfeito, o pretérito imperfeito e temos o mais que perfeito, né? O pretérito perfeito é o ontem, é uma ação acabada, realizada por completo. Então, se eu falar assim,
Eu comprei um carro, é uma ação que se realizou por completo. Eu estou utilizando o pretérito perfeito. Ela comprou um automóvel, ela comprou um vestido, é o pretérito perfeito. Ação que teve início, meio e fim. O pretérito imperfeito, pessoal, tudo isso a gente vai trabalhar, né, na continuidade também aqui do nosso curso, tá? Pretérito imperfeito é uma ação interrompida. Então, quando eu digo assim, ele estudava, significa que ele não estuda mais. Ele aprendia, significa que ele não está aprendendo atualmente. Ele trabalhava, provavelmente ele não trabalha mais. Então, o pretérito imperfeito, nós vamos ver, ele vai quase sempre terminar em ava ou ia. Não são todos, evidentemente, mas a maioria, né? O pretérito mais que perfeito é o outrora, o que aconteceu antes do próprio passado. Quando nós formos conjugar o verbo, nós vamos mostrar o que isso significa para vocês, tá bom? Então tá aqui, ó, o pretérito perfeito se refere a algo que se realizou por completo, que teve início e fim, né? Exemplo, joguei futebol ontem, trabalhei muito na quinta-feira passada. O imperfeito refere-se a uma ação interrompida. Ela trabalhava, eu era o menos eufórico, não sou mais, interrompi esse ato, esse comportamento, né? Nós subíamos aquelas árvores, não subimos mais, não tinha nenhuma intenção de voltar, né? Então, esse é o pretérito imperfeito. Quase sempre termina em ava ou ia, tá? Mas alguns, como o verbo ter e o verbo ser, terminam em era e tinha, são, né, anômalos e irregulares, tá? O mais que perfeito refere-se a uma ação concluída antes de outra ação do passado já ter iniciado. Por exemplo, quando a noiva chegou, olha o uso do pretérito perfeito aqui, ó. Chegou, o noivo já chegara na igreja. Reparem, o noivo chegou antes da noiva. Então eu falo, quando a noiva chegou, o noivo já chegara. Tá certo? Hoje em dia é muito menos comum, na escrita, inclusive, se utilizar o pretérito mais que perfeito nessa forma. Chegara, fizera, dissera, comprara. Eu costumo, nas minhas aulas, falar que o verbo conjugado no pretérito mais que perfeito do indicativo termina em ara, era, fizera, jogara, subira. Então termina em ara, era, ira. Tá bom? Muito bem. Hoje em dia, pessoal, não se usa muito o pretérito mais que perfeito nessa forma simples, mas se usa muito na forma complexa, ou melhor dizendo, composta, né? Quando a noiva chegou, o noivo já havia chegado. Eu tenho quase certeza que essa expressão aqui, vocês devem falar, isso eu já ouvi. Quando ele comprou, quando ele quis comprar, o produto já havia acabado. Por que nós falamos assim? Porque essa ação, né, havia chegado, havia acabado, aconteceu antes, né, da anterior. Ok, então? Então guardem aí, isso costuma cair em concurso, né? Um tempo que se equipara ao pretérito mais que perfeito nessa forma simples. Chegara, comprara, fizera, subira, é o havia chegado, havia comprado, havia dito, havia subido. Anotem aí, porque cai. Futuro do modo indicativo, pessoal, refere-se a fatos ainda não realizados e que se realizarão no futuro, né? Nós temos o futuro do presente, cantarei, estarei, jogarei, aprenderei. E temos o futuro do pretérito, que é o cantaria, estudaria. Nós costumamos chamar o futuro do pretérito de condicional, porque futuro do pretérito é uma expressão que não nos transmite muita informação. O futuro do passado é estranho isso, né? Então, condicional para ele cai muito bem. Vejam só, vimos aí então os tempos do modo indicativo, né? Ó, tempos do modo indicativo. Vou colocar mais abaixo aqui. Quais são os tempos, portanto, então, do modo indicativo? O presente,
o pretérito, que pode ser perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e o futuro, que pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito, que a gente chama de condicional. Ok? Então, é só uma anotação bem mal escrita aqui, mas vamos lá. Tempos do modo indicativo: presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e futuro do presente e futuro do pretérito, que nós chamamos de condicional. Melhor do que eu escrever aqui é vocês mesmos anotarem aí, tá bom? Então anotem. Tempos do modo indicativo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Anotem aí. Tempos do modo indicativo: presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então vamos lá, ó. Tempos, modo indicativo. Quais são os modos? Ou quais são os tempos do modo indicativo? O presente, o pretérito, vou só colocar prete aqui, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, que é chamado de quê, pessoal? Condicional. Tá aí, pelo menos digitado aí para vocês, fica mais fácil de escrever, copiar e visualizar, certo? Muito bem. Pessoal, verbo comprar, né? Vamos ver exemplos aí no verbo comprar no presente, no pretérito perfeito, imperfeito, no mais que perfeito, no futuro do presente e futuro do pretérito. Lembrando, só para memorizar, o presente é o hoje ou a rotina, tá? Presente, hoje ou rotina, hábito. Vamos lá, pessoal. Tempo presente do modo indicativo: hoje, hábito, rotina. Então, tempo do modo indicativo: presente é o hoje, é o hábito, é a rotina. Vamos ver as situações aí, olha. Conjugado do verbo comprar, hein, pessoal? Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Presente do modo indicativo. O verbo comprar no pretérito perfeito: eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, vós comprastes, eles compraram. Modo indicativo, pretérito perfeito. O pretérito imperfeito geralmente termina em ava, né? Ou ia. Eu comprava, tu compravas, corrijam aí. Ele comprava. Nós comprávamos, vós compráveis, eles compravam. Então precisa corrigir aqui, tá? Pretérito imperfeito: eu comprava, tu compravas, ele comprava. Nós comprávamos, vós compráveis, eles compravam. Esse pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito tá aqui, ó. Eu comprara, tu compraras, ele comprara. Nós compráramos, vós compráreis, eles compraram. O equivalente a este verbo é o havia comprado, tinha comprado. Então, eu havia comprado, eu tinha comprado, tu tinhas comprado, ele tinha comprado. Nós tínhamos comprados, vós tinhais comprados, eles tinham comprado. Ou eu havia comprado, tu havias comprado, ele havia comprado, nós havíamos comprado, vós havíeis comprado, eles haviam comprado. O futuro, pessoal, é o amanhã, né? Eu comprarei, tu comprarás, ele comprará.
Nós compraremos, vós comprareis, eles comprarão. É o futuro do presente. E o futuro do pretérito, que nós chamamos de condicional. Eu compraria, termina em ria, né? Eu compraria, tu comprarias, ele compraria. Nós compraríamos, vós compraríeis e eles comprariam. Esse é o verbo comprar, né? Veja o presente do modo indicativo e os outros tempos verbais do modo indicativo do verbo fazer, que nós colocamos aí para vocês na apostila. Eu faço. Olha o tu como muda, né? Tu fazes, ele faz. É um verbo irregular, viu, pessoal? O que é um verbo irregular? Observe o verbo fazer. O verbo fazer, ele tem a raiz verbal, é o FAZ. O ER é a característica, a terminação dos verbos de segunda conjugação. O verbo comprar, a raiz é essa aqui, ó, né? E o AR é a terminação característica da primeira conjugação. Um verbo ele é regular quando em todas as pessoas de todos os tempos verbais a raiz dele vai ser utilizada e não modifica. Se vocês observarem o verbo comprar, que nós vimos acima, em todos os momentos a raiz está presente. Um verbo irregular, fazer é irregular, o que vai acontecer é que em algum tempo ou alguma pessoa, essa raiz aqui não vai ser, ela não vai ser utilizada e há alguma mudança, uma transformação. Isso já é fácil de ser percebido na primeira pessoa, eu, do modo indicativo do verbo fazer. Olha, eu faço. O Z se transformou num C cedilha. Isso já caracteriza a irregularidade do verbo. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Mas, professor, é só no eu que teve essa alteração aqui no verbo fazer. Sim, mas isso já caracteriza a irregularidade dele. Presente, então, eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. O pretérito perfeito, lembra o ontem? Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Olha aqui, ó, fizeste, o tu sem o S, e fizestes, o vós tem o S. O pretérito imperfeito, né, a ação interrompida que termina em ava ou ia, no verbo fazer termina em ia. Eu fazia, tu fazias, ele fazia. Nós fazíamos, note o acento, porque é uma proparoxítona. Vós fazíeis, tem um acento, porque é uma palavra terminada em IS, uma paroxítona terminada em IS. E eles faziam. Ok? Vamos lá, pretérito mais que perfeito, né? O outrora, né? Eu fizera, reparem que já mudou, né? Eu fizera, tu fizeras, ele fizera. Nós fizéramos, vós fizereis, eles fizeram. Então, pretérito mais perfeito, eu fizera, tu fizeras, ele fizera. Olha a terminação característica aqui do pretérito mais perfeito, né? O futuro, que é amanhã, eu farei. Uma característica do futuro, né? É acrescentar o ei, as, a, emos, eis, ião, a raiz verbal, né? Eu comprar-ei, tu comprar-as, ele comprar-a. Eu farei, tu farás, ele fará. Reparem que o verbo como fica, o verbo é fazer, não é eu fazerei, tu fazerás, ele fazerá. Nós fazeremos, vós fazereis, eles fazerão. Não, é eu farei, tu farás, ele fará. Nós faremos, vós fareis, eles farão. Vocês já sabem disso, mas só para deixar claro. Futuro do pretérito ou condicional, né, pessoal? O que é o futuro do pretérito? Ou condicional do verbo fazer. Não é eu fazeria, é eu faria, tu farias, ele faria. Nós faríamos, vós faríeis, eles fariam. Tá errado aí, eu coloquei farão, é um erro de digitação. Eles fariam, né? Fariam. Tá errado também.
Eles fariam assim, ó. Tá, pessoal? Eles fariam. Então, eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, vós farias, eles fariam. Ok? Muito bem. Olha o verbo subir, né? É um verbo terminado em IR, né? É bom que a gente veja alguns, né, pessoal? Verbo terminado em IR, né? É bom ver alguns. Vamos lá. Verbo subir. Eu subo, tu sobes, ele sobe. Presente do modo indicativo. Nós subimos, vós subis, não é subieis. Vós subis, eles sobem. Então eu subo, tu sobes, ele sobe. Nós subimos, vós subis, eles sobem. No pretérito perfeito, que é o ontem, é eu subi, tu subiste, ele subiu. Nós subimos, vós subistes, eles subiram. E o pretérito imperfeito, eu subia, tu subias, ele subia. Nós subíamos, vós subieis, eles subiam. É o verbo subir conjugado no presente, tá? No modo presente do indicativo, pretérito perfeito e imperfeito. O pretérito mais que perfeito do verbo subir, veja, eu subira, tu subiras, ele subira. Nós subíramos, vós subireis, eles subiram. Na forma composta, eu havia subido, tu havias subido. Ou eu tinha subido e tu tinhas subido. E assim por diante. O futuro do presente, o amanhã, veja, eu subirei, tu subirás, ele subirá. Nós subiremos, vós subireis, eles subirão. E o condicional, que é o futuro do pretérito, eu subiria, tu subirias, ele subiria. Nós subiríamos, vós subiríeis, eles subiriam. Muito bem, pessoal. E olha aí, para hoje, pelo menos o verbo ser, né? O verbo ser ele é tão irregular que ele é chamado de anômalo. Ele muda tanto que ele é uma anomalia. Veja o presente, eu sou, tu és, ele é, nós somos, e continua aqui embaixo, né? Vós sois e eles são. Ok? Eu sou, tu és, ele é, e nós somos, vós sois, eles são. Aqui, pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Eu fui, acompanhe na apostila de vocês, é mais fácil. Eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós... Ó, tá errado, né, pessoal? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes. Corrijam aqui, tá? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. E... o pretérito imperfeito do verbo, né, do verbo ser, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Então, pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. E olha aí, né, pessoal, agora o pretérito mais que perfeito, né, do verbo ser. Pretérito mais perfeito, lembrando, né, outrora, em outra época, né, ele é equivalente, pessoal, a o tinha, havia sido. Então isso é muito comum ser questionado em concurso público. Em vez de eu utilizar o pretérito mais que perfeito do modo indicativo, eles perguntam qual o tempo verbal que substituiria. E é uma locução verbal. Tinha, no caso de ser, tinha sido. No verbo comprar, eu comprara, tu compraras, ele comprara, seria eu tinha comprado, tu tinhas comprado, ele tinha comprado, ou eu havia comprado, tu havias comprado. Ok? Porque o pretérito mais que perfeito, ele está bastante restrito à literatura. E, inclusive, nem na literatura moderna se utiliza muito esse tempo verbal. Você vai encontrá-lo muito em traduções, né, de obras mais clássicas. Claro, você encontra, né? Na fala realmente não se utiliza. Mas é bom conhecer porque é questionado em concurso. Antes da gente começar, corrijam aí, isso aqui falha aqui, né, na digitação.
Corrijam, por favor. Eles foram. Pessoal, o pretérito, como vocês viram no verbo comprar acima, né, em outros tempos, em outros verbos, o pretérito mais que perfeito, a terceira pessoa do plural, ela se conjuga da mesma maneira que a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Então, olha só, pretérito perfeito do verbo ser. Eles foram. O pretérito mais perfeito tem que ser igual, eles foram também. Corrijam aí. O mesmo probleminha aconteceu no verbo ir, você vai encontrar aí na página 33 de vocês, que está aqui também. Foram, e é foram. Escreve foram, mas se fala foram, tá bom? Aqui depois tem o futuro e presente, eu irei. Eu ireis, não, né, pessoal? Corrijam aí. Eu irei, tu irás, ele irá. Corrijam também, importante aí. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Certo? Então, aqui é porque ele está dando um erro aqui, pessoal, porque esqueceu-se do S aqui, ó. Eles ou elas irão, tá bom? Muito bem, vós, ó, não tem nada a ver com vós, é vós ireis, né? E, ó, eu iria, tu irias, ele iria. Corrijam isso também, tá? Eu iria, tu irias, ele iria. Então, várias correções necessárias aí nessa página 32. Fizeram as correções aí? Importante antes da gente continuar, tá bom? Bem, pessoal, pretérito mais que perfeito, outrora, né? Verbo ser, eu fora, tu foras e ele fora. Nós fôramos, vós foreis, porque aqui é uma proparoxítona, por isso que leva acento. Aqui é uma paroxítona terminada em IS, tem acento e eles foram. Ok? Pretérito mais perfeito. No verbo ir, né, no presente, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, cuidado aqui, né, muito comum, vós vais, as pessoas costumam falar vós vais, não, ele não é vós vais, é vós ides, eles vão. No pretérito imperfeito, eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, pro paroxítona, né, vós ieis, paroxítona terminada em EIS, eles iam. Pretérito mais perfeito igual o verbo ser. Eu fora, né? Aqui isso acabou passando da página 32 para 33. Olha só, eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós fores, eles foram. Eu pedi aqui para vocês corrigirem, tem um erro na apostila, né? Eu irei, no futuro, eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vós ireis, eles irão. E no condicional, eu iria, tu irias, ele iria, nós iríamos, vós iríeis, eles iriam. São as correções apontadas por mim aí na apostila de vocês, para não ficar errado aí, tá bom? É isso na aula de hoje, falando sobre os verbos, os modos, falamos sobre as formas nominais do verbo. A aula já está bem longa, era para ser assim mesmo. E nós vamos tratar na próxima aula dos verbos no modo subjuntivo. Continue aqui conosco, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.